firme, né? Você ter ali no papel, você ter clareza de onde você está e clareza de onde você quer chegar. E isso é muito, muito notável quando você observa o que é que você planejou lá em 2021. No finalzinho de 2021, o que é que você tinha planejado? E, de fato, quando chegou ontem, 31 de dezembro, o que é que você atingiu? É natural, você também não precisa ficar se punindo, né, nem sofrendo, que a gente coloque várias metas e às vezes a gente não alcança todas elas. Então, assim, isso pode acontecer. Mas vale a pena chamar atenção que não é porque você não vai, talvez, atingir aquela meta que você não trabalhe por ela e não você deixe de lado, você não busque, né? Então, assim, eu gosto muito dessa frase, né? Sonhar grande dá trabalho, mas é o mesmo trabalho de sonhar pequeno. E por que não sonhar grande? Por que não você elevar as suas metas? Porque se tudo no pior cenário der ruim, é como se você mirar na lua e você acertar as estrelas. Então já vai ter valido aquele suor, aquele esforço, e com certeza você se melhorou. E quando eu falo melhorar, não é na parte material, não é na parte financeira, são em vários quesitos. Melhorar como pessoa, ter uma versão melhor de si. Eu acho que, assim, o maior concorrente que eu tenho, Luciano, eu não posso falar de Priscila, que está aqui, eu não posso falar de Luizinho, eu não posso falar de Maria, não, cada um fala de si. O maior concorrente que você tem é você mesmo, né? E é muito comum, é muito natural você, às vezes, buscar e se apegar às desculpas, achando que você coloca a culpa no governo, na política, nas pessoas, no seu parceiro de vida, nos seus filhos, no vizinho, no seu colega de trabalho. Quando você começa a ter autorresponsabilidade, você assume que você é o gestor, né? Você é ali o protagonista do seu filme, da sua história de vida, logo as coisas mudam, né? É ruim porque você começa... Tem muita gente que vive se retroalimentando das desculpas. E é que nem um jogo de futebol. Eu recebi um oi aqui muito especial, que é da minha mamãe. Obrigado por estar presente aqui. Célia Macedo, te amo. É muito legal ter aqui me assistindo. Tadeu Rios, sejam bem-vindos. Felipe. Então, assim, é muito comum num jogo de futebol, quem joga vôlei, ou quem joga basquete, quando você não consegue marcar o ponto, quando você não consegue acertar a cesta, você não consegue fazer o gol, você coloca a culpa no meio de campo, no zagueiro, coloca a culpa no goleiro, que é muito bom, talvez. Você coloca a culpa em várias coisas. Só que na sua vida, quando você entende que você é autorresponsável pelo que acontece por ela, aí você não tem em quem colocar a culpa. É o que acontece, por exemplo, o meu esporte é a mountain bike, né? Eu gosto da bike. Na bike, eu não posso colocar culpa em ninguém. Se eu não tive um bom rendimento ali durante o meu pedal, a culpa é de quem? É minha. Se o rendimento foi bom, a culpa também, quem é o responsável por esse bom rendimento? Sou eu. Então, assim, o caminho, a trilha, o pedal é igual para todos. Se eu fui bem, eu sou o responsável. Se eu fui mal, eu fui o responsável. Então, isso é algo que você pode trazer para a sua vida, né? Quando você traz a autorresponsabilidade. Então, onde você está, onde você chegou, a culpa é sua. Às vezes é duro ouvir isso, mas é melhor ouvir a verdade que impulsiona do que a mentira que joga você para trás, né? Aquela mentira que acalenta, lhe afaga, mas que não vai te levar a você a lugar algum. Dalila, seja bem-vinda. Abraão, Tiago Nunes. Tiago Nunes é um profissional fantástico da fotografia. Tive a oportunidade aí de fazer umas fotos com ele, um cara assim incrível, um cara sensacional. Que bom ter vocês aqui, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu anunciei ontem, eu vou dedicar um pouquinho desse recesso de férias, dia 9 a gente retorna às atividades, e eu vou dedicar um pouquinho do meu tempo, que é algo que eu tenho muito valioso,
e, assim, eu não gosto de desperdiçar tempo, não gosto de jogar tempo fora, porque é algo que não recupera. Se eu pedir para você recuperar os 20 minutos que passou, não volta mais. Passou, passou. E eu vou dedicar algo valioso que eu tenho, que é o meu tempo, nesses próximos 7 dias, para trazer, contribuir um pouquinho, junto com a minha história de vida, né? Algo que eu já aprendi assim durante esses 36 anos de vida, e trazer um pouquinho aqui no sentido de transbordar, de levar uma mensagem para você. É algo que eu venho sentindo no coração ao longo de muitos dias, e não é fácil estar aqui na frente das câmeras, e isso é muito comum quando as pessoas elas têm medo de se expor, né? Eu não tenho medo de me expor, não tenho medo de falar o que eu penso, mas assim, aqui eu sempre, antes de começar, eu peço a Deus que coloque na minha boca algumas palavras para serem positivas na sua vida, na vida das pessoas que estão aqui acompanhando. Se você, se fizer sentido ao final da live, algo que eu compartilhei aqui, se fizer sentido ao menos uma pessoa, para mim, já vai ter valido a pena. Sabe por quê? Porque eu vejo hoje, a gente vive num mundo muito negativo, né? Num mundo muito onde circula muita fake news, muita mentira, muita poluição, muita coisa que acaba jogando as pessoas para baixo. E eu tenho utilizado esse canal aqui do Instagram, para você que está no Instagram, para você que nos acompanha aí no YouTube, né? Então, assim, seja bem-vindo, você também que está aí no nosso canal no YouTube, para levar uma mensagem, né? Uma mensagem de algo de uma pessoa comum, de uma pessoa simples, e vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, vai entender que eu sou uma pessoa simples, comum, que tenho dificuldades, que passei por desafio. A diferença é que ao longo dessa minha trajetória de vida, eu fui pegando esses desafios, e vou contar alguns deles aqui para você, vou abrir meu coração, e fui construindo a minha estrada. Então, assim, os pedregulhos, os espinhos no qual eu precisei pisar durante essa caminhada, eu utilizei para pavimentar os próximos metros ou os próximos quilômetros da minha caminhada, tá certo? E a primeira coisa que eu convido a você que está aqui é você ser grato. Então, se você quer melhorar enquanto pessoa, se você deseja crescer como pessoa, se você deseja crescer na sua profissão, pratique a gratidão, né? E a primeira gratidão que você deve ter, eu acho que isso aí não é falar, eu sou grato ou eu tenho gratidão no meu coração, é realmente viver essa gratidão. É a Deus, né, independente da sua religião. No meu caso, eu sou muito grato a Deus pela minha vida. E, em segundo plano, aos meus pais, né? Então, se eu estou aqui, é porque meus pais me deram a vida. E não importa como foi a sua vida, não importa se você que está em casa não teve a oportunidade de conviver com seus pais, às vezes seus pais conviveram ali na primeira infância e depois precisaram, por algum motivo, se separar, ou você perdeu seu pai ou sua mãe cedo. Ressignifica isso, né? Seja grato aos seus pais, ou talvez você não tenha mais seus pais presentes. Seja grato a Deus e seja grato aos seus pais, porque tudo que seus pais puderam lhe ofertar nas condições e nas circunstâncias daquela época, eles fizeram, com certeza. Porque quem é pai e quem é mãe vai entender com clareza esse amor que a gente tem pelos nossos filhos, né? A gente é capaz de mover o mundo pelos nossos filhos. Então, eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e grato aos meus pais por ter me dado, por ter me concedido a vida, que é algo que eu tenho valioso, é algo que eu não vou ter oportunidade de ter uma segunda vida. Então, meu pai e minha mãe eu já vi por aqui, obrigado, né, por ter me concedido esse bem muito valioso que é a minha vida. E eu trago aqui uma frase para você, que é uma frase que eu estava lendo e que fez muito sentido sobre algo que a gente vai falar aqui ao longo desses minutos que a gente vai ter nessa live de hoje. A gente vai ter 7 lives, né? Cada dia a gente vai trazer sobre um tema, sobre algo que eu vejo assim que é importante para a vida
Isso é como se eu tivesse uma cesta em mãos e você dissesse, Luciano, você tem 7 coisas para carregar ao longo da sua vida. O que é que você diria para eu colocar dentro desse cesto? Então, eu vou compartilhar aqui cada dia a respeito de um tempo, de um tema, tá certo? E a frase que eu trago hoje para você é a seguinte, ó. A maior mentira de todos os tempos não é a mentira que contaram para você. É a mentira que você conta a si mesmo todos os dias quando acredita que não é capaz de algo. Sacou? Anotou? A maior mentira de todos os tempos não é a mentira que contaram para você. Não é a mentira que as pessoas que estão à sua volta te contaram. Não é a mentira que você ouviu lá na sua infância e você cresceu acreditando nisso. Mas é a mentira que você conta a si mesmo todos os dias quando acredita que você não é capaz de algo. E olha como é comum, né, a gente acreditar que a gente não consegue, que a gente não consegue aprender inglês, e você não consegue melhorar no seu trabalho porque você tem filhos, que você não consegue acordar um pouco mais cedo para fazer uma atividade física, que você não consegue dar um pouco mais de si, que você não consegue dar mais tempo para sua família, que você não consegue se alimentar melhor. São mentiras que a gente conta para a gente. E quantas mentiras que a gente vai contando ali todos os dias. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Quantas mentiras a gente conta para a gente mesmo, e o pior, essas mentiras contadas repetidamente fazem a nossa mente acreditar que aquilo é verdade. Então, começa a quebrar essas mentiras. O que é que você acredita a respeito de você? Que mentiras são essas que a partir de hoje você pode quebrar? Algumas mentiras eu contei para mim ao longo da vida e depois eu tive que cortar essas mentiras. Mas primeiro eu precisei fazer uma autoavaliação. Eu comecei, ao invés de olhar para fora, eu comecei a olhar para dentro, olhar para mim. E é muito comum e a gente utilizar o dedo para apontar para o outro. Só que sempre tem que lembrar que quando você aponta, tem outros 3 dedos que estão apontando para você. Então, começa a apontar para si mesmo, leva em conta os 3 dedos que estão mostrando para você. Porque quando você se melhora, logo as coisas à sua volta, as pessoas à sua volta, o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua casa, não sei qual é a sua profissão, vai melhorar também. É impossível não melhorar quando você se melhora. Olha que interessante isso daí. Então, se você pudesse guardar algo da nossa conversa de hoje, qual mentira que você conta para você? Responde essa pergunta para você mesmo. Qual mentira você acreditou por anos? Qual mentira que você deseja quebrar? Isso é interessante, não é? Porque muitas vezes isso torna a gente pequeno. Só que você não é pequeno, você é um gigante, você pode construir coisas incríveis. E por muito tempo eu acreditei em algumas mentiras. E quando eu comecei a me avaliar, a olhar para mim, a olhar para dentro de mim, logo essas mentiras foram quebradas, tá certo? E um pouquinho da minha história é o seguinte: eu sou filho de Manuel da Paixão e Maria Célia Macedo, né, baianos, e tiveram eu e uma irmã, Emanuela Macedo, né, fim de família humilde, a gente nunca teve lá em casa nada sobrando, mas também nunca tivemos assim grandes dificuldades, mas sempre foi tudo à custa de muito esforço. E o que é que eu entendia? Que na nossa casa, tudo que meus pais puderam me ofertar, e eu percebia isso nos olhos dele, eu percebia o empenho, o esforço diário que eles queriam ofertar para a gente a educação. E assim foi feito, né? Quando pequeno, eu estudei numa boa escola, tanto eu como a minha irmã, e desde cedo eu digo assim que eu sempre fui muito, talvez, precoce. Acho que quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu já devia pensar ali com uma cabeça de uns 14, 15.
quando eu tinha uns 14, 15, eu já pensava com a cabeça de adulto. Eu acho que hoje, que eu tenho 36, minha esposa às vezes diz que eu tenho uma cabeça de 80 anos. Ela está aqui presente. Flávia Macedo, beijo, te amo. E então, assim, eu sempre entendi que o que ia me levar do ponto A para o ponto B seria um transporte. E esse transporte, eu acreditava que era a educação. Era a única coisa que meus pais poderiam me ofertar, a educação. E assim foi feito. Na nossa casa sempre teve muito amor, muita educação familiar também, sempre teve muita base de princípios, né, de respeito ao próximo. Minha mãe sempre me ensinou: o que é certo, o que é errado. Então, ao longo dessa trajetória, eu tive alguns aprendizados que foram dolorosos em relação a aprender o que era o certo para a vida, porque minha mãe já estava ali forjando um homem para a sociedade. A gente entende enquanto pais, e isso é natural, hoje eu agradeço demais a criação que eu tive, que a gente prepara os filhos para o mundo. A gente não prepara os filhos para a gente. Não é para mim. Eu tenho 2 filhos. A gente não está preparando os filhos para a Luciano, para a Flávia. A gente está preparando os filhos para a sociedade, para serem líderes de uma família, para serem líderes, talvez, de empresas, de multidões. A gente está preparando os filhos para o mundo. Então, quando é criança, a gente não enxerga isso, tá? Hoje, essa é uma análise retrospectiva que eu faço quando eu olho para trás e eu vejo que realmente valeu muito a pena. Que os ensinamentos que eu recebi, a pessoa que eu me tornei, muito vem da criação, dos valores familiares. E aí a gente foi para a escola, de início foi escola particular, a gente morou na cidade, no interior, e sempre com muita dificuldade ali para custear a mensalidade. Quando era essa época mesmo de ano, de janeiro, eu via a preocupação da minha mãe para comprar os materiais, comprar todos os livros. Quem é pai e mãe vai me entender, né? Nesse momento você está pensando sobre a lista de material que vai vir da escola dos seus filhos. E assim, o daqui da minha casa já chegou, agora em dezembro, e eu via como que era difícil, né, adquirir todo o material de estudo, mas com muito esforço, com muita dedicação, porque na nossa casa eu entendia que esse era o caminho. Eu entendo que o conhecimento, que a educação, ela é transformador, e quando você utiliza a educação, você muda homens e mulheres, e você pode mudar uma geração, você pode mudar toda uma história da sua família. E aí eu lembro que meus pais, lá no maior esforço para adquirir os materiais, para honrar com a mensalidade, todos os anos, para dar para Luciano e para Emanuela, a minha irmã, o que há de mais, assim, de mais nobre para aquela época, e eu senti isso daí. Eu entendia que eu só tinha um caminho, que era o caminho da educação. E assim eu fiz jus. Nunca fui o melhor aluno da sala, nunca fui, assim, naquela época a gente chamava de CDF, hoje eu nem sei qual é o nome que se dá, né? Aquele aluno que é o aluno de ponta, esse não foi eu, mas eu sempre fui o esforçado, o dedicado e o estudioso. Então, isso daí eu buscava sempre com muito esmero, né? De ser um aluno para realmente adquirir conhecimento e dar orgulho aos meus pais. E aí eu estudei até o período da 6ª série. E eu lembro de um dos primeiros desafios que eu passei. Foi quando meus pais, por conta das coisas, quando a gente vai subindo de série, né, vai ficando mais... o custo vai subindo também. E aí eu lembro que chegou um momento, quando eu estava na 6ª, eu fui na 7ª série, eu precisei ir para a escola pública. Então, isso, para mim, naquele momento, foi muito desafiador, né? Foi bem, assim, desafiador. Primeiro que mudar dói, primeiro que assim, uma mudança de ambiente, de realidade totalmente diferente, mas não tinha outra saída. E foi necessário naquela época. E assim aconteceu. Então, assim, para mim ali já foi um momento que foi um desafio. E aí eu fui para a escola pública. Quando eu tinha cerca de 13, foi 14 anos, a gente mudou de cidade, a gente foi morar em Feira de Santana. E aí, naquele momento também, eu estudei
naquele primeiro ano, acho que oitava série, numa escola pública, só que quando você está ali na fase da oitava série, a gente já está almejando a questão do vestibular. E eu sentia que mesmo com o meu esforço, mesmo com minha dedicação, eu precisava de mais conhecimento, de aprender mais para me preparar para o vestibular e naquela época eu não sabia qual curso que eu iria fazer, né? Eu não sabia que ia fazer odontologia até então. Foi quando então um tio meu me ofertou uma bolsa de estudos. Ele percebeu o meu empenho, ele percebeu a minha dedicação, a minha vontade de vencer. E hoje esse tio, infelizmente, ele não está mais aqui presente entre nós, mas ele permanece vivo aqui no meu coração e tenho muita gratidão a tudo que foi feito. Ele fez por mim, né, quando ele permitiu custear a minha formação, o meu estudo. E eu lembro daquela noite, quando ele me ofertou, ele convidou meus pais, e ele falou, olha, eu quero ofertar uma bolsa de estudos para Luciano. E para mim ali foi a noite que eu não dormi, né, de alegria, de felicidade, porque eu vi uma luz ali no fim do túnel para a minha educação. E assim, foi um momento marcante, foi um momento de muita alegria, de muita felicidade. Meus pais aceitaram essa bolsa de estudos, então assim, eu estava muito radiante. Eu vi que eu ia voltar para o ensino particular e eu ia ter condições de me preparar para o vestibular. E assim foi feito. Então, quando eu cheguei na escola que eu iria estudar para me preparar para o ensino médio, aí eu tive um outro desafio. Então, assim, quem já passou por desafio, coloca o dedinho aí, porque é muito natural, coloca assim, eu já passei por desafio. É muito natural a gente, que não conhece a história do outro, a gente entender ou achar que tudo é muito feito assim com um caminho de flores, né? É aquele caminho pavimentado, que foi lindo e maravilhoso. A gente muito vê o que a pessoa ela tá ali no palco, né? Quando ela tá ali no palco da vida, ou quando ela já apresenta o resultado. Mas a gente não vê o que acontece nos bastidores, a gente não vê o que antecede ao momento que a pessoa sobe no palco, o que antecede ao momento de glória. Então, você já passou por desafio? Coloca aí embaixo, você já passou por desafio? Deixa eu ver quem é que está por aqui, que está nos acompanhando. Elvis Cleia, Eliene, Camila, Dr. Paulo Sobrinho, meu irmão, que Deus abençoe. Que bom ter você por aqui. Então, se você já passou por desafio, depois escreve aqui. E ali eu tive um segundo grande desafio, quando meus pais foram até a escola para realizar a Priscila, eu já passei por desafios. Então, assim, a gente entende que os desafios, gente, eles não vão deixar de vir. Existem desafios menores, existem desafios que marcam a nossa vida, e existem desafios que nos fortalecem. Eu digo que são desafios que engrossam a pele, né? Deixam a pele mais grossa, mais firme. No momento dói, mas depois a gente entende, ressignifica. E olha esse desafio que eu passei. Quando eu fui para a escola, que eu receberia uma bolsa de estudos custeada pelo meu tio, pelos meus tios, de repente, na entrevista com a diretora falou o seguinte: você está vindo de qual escola? Aí eu falei para ela. E aí, quando ela falou assim, eu estou vindo da escola X. Aí ela falou para mim: olha, eu não vou te aceitar aqui por conta que você não vai acompanhar os estudos dos meus alunos. Naquele dia, eu vi o chão desabar. Então, assim, eu vi o meu sonho sendo distanciado. Imagina você ter a oportunidade de ter uma bolsa de estudos, o que já é difícil. Eu consegui. E, de repente, a diretora da escola disse que não me aceitaria lá. E com palavras fortes e firmes. Então, assim, talvez hoje eu falando, eu estou até sendo mais leve e carinhoso com essas palavras. Mas na época, eu tinha 14 ou 15 anos, eu recebi isso como um tapa muito forte no rosto. E eu vi o chão se perder. E eu voltei para casa e eu chorava feito criança. A diretora, a proprietária da escola, disse que o ensino dela não era para mim. Então, assim, eu voltei para casa, eu chorava feito criança,
porque eu via que eu estava me distanciando dos meus sonhos. Então, aí depois nós tivemos uma nova conversa e ela decidiu me aceitar. Então, esse foi um segundo grande desafio na minha vida. E aí, quando ela decidiu me aceitar, de fato, naquela época era dividido o ano por unidades. Eu lembro que na primeira e segunda unidade, quantas vezes eu tinha que acordar assim, eu ia dormir 11h30, meia-noite e acordava 3, 4 horas da manhã para estudar, para conseguir acompanhar o ensino. Realmente foi difícil, realmente foi desafiador e exigiu muito de mim. Porém, eu já tinha no meu coração aquela vontade de vou provar, aquela necessidade de provar que eu era capaz. E assim eu fiz. Então, nas primeira e segunda unidades foi mais desafiador, realmente, porque foi um choque em relação ao conhecimento, em relação ao ritmo de estudos e que exigiu de mim. E, mais uma vez, a responsabilidade. Cabia somente a mim me esforçar para vencer e dar a volta por cima. E aí eu fui, venci, dei a volta por cima, e eu carreguei aquela ferida por conta dessas palavras duras que eu recebi por um bom tempo. Hoje eu falo sem nenhum ressentimento, pelo contrário, já encontrei a diretora, ela me recebeu, me abraçou, ficou feliz de saber que eu constituí minha família, que eu virei um bom profissional, então assim ficou muito feliz e assim não existe mágoas. Então, hoje eu entendo que aquele desafio me tornou mais forte. Fez o Luciano se entregar mais, perseverar mais, encarar desafios. E a gente entende que, e eu acredito verdadeiramente, que tempos difíceis fazem homens mais fortes. Tempos fáceis fazem homens mais fracos. E naquele momento, eu não sei qual é o seu desafio, talvez você esteja passando por algum desafio hoje, mas tenha certeza que esse desafio ele vai tornar você mais forte. E que se você acreditar, se você buscar a solução, se você perseverar, se você agir, você vai superar esse desafio. Eu não sei qual é a magnitude do seu desafio. Eu não sei qual é a ordem do seu desafio, se é de ordem financeira, se é de relacionamento, se é de ordem espiritual, eu não sei. Mas eu quero que você entenda uma coisa que você consegue superar e quando você dá ali um novo significado, naturalmente você aprende e você cresce. E naquele momento, ali foi um desafio muito grande para mim. E aí eu me formei naquela escola, eu prestei o vestibular, eu entendi que eu queria fazer odontologia, fiz uma faculdade em Salvador no primeiro ano, e a minha programação era fazer o primeiro ano da faculdade em Salvador, que era uma faculdade particular, e transferir para o UFES, já que eu era de Feira de Santana, eu desejava transferir para o UFES, porque eu sei que era a universidade referência, né, em odontologia, e era o meu sonho, era o meu desejo. E aí veio o terceiro desafio, que foi muito forte, foi uma prova para mim. Quando eu estava me preparando para o processo de transferência, eu saí da universidade em Salvador, que era particular, para a Universidade Estadual em Feira de Santana. Quando eu estava, me inscrevi para o processo de transferência, a gente faz uma prova, eu me preparei para a prova, e você tem que reunir um catatal de documentos, né, dos seus resultados naquela faculdade, e aí eu estava reunindo essa documentação, e eu lembro como hoje, quando a secretária dessa faculdade, ela falou o seguinte: por que é que você vai fazer? Aqui todos os semestres a gente tem alunos que tentam fazer esse processo de transferência, mas que não são aprovados. Então, assim, isso é muito difícil. E eu estava com um envelope de documentos que ela estava acabando de me entregar. E ela estava dizendo para mim, tipo, não perde seu tempo, não adianta nem você tentar. Era isso que ela estava me dizendo. Entenda, na sua jornada vai aparecer o famoso ladrões de sonhos. E, infelizmente, muitas vezes ladrões de sonhos são pessoas que passam pelo seu caminho, às vezes são pessoas que são muito próximas a vocês, são amigos, às vezes são familiares e às vezes são pessoas que dormem no mesmo teto que você.
os ladrões de sonhos. E naquele momento eu tive diante de um ladrão de sonho, só que eu tinha algo mais forte no meu coração, que era a vontade de atingir o meu objetivo. Eu queria me formar pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Essa era a minha meta, esse era meu plano de vida. E assim eu fiz. Eu lembro que na época eu prestei uma boa prova, eu fiz a prova, acho que foi até um dia de domingo, e eu fui aprovado. Fui aprovado em terceiro lugar e a transferência aconteceu. Então, fui transferido para a Universidade Estadual de Feira de Santana, que era algo que eu desejava, que era algo que eu sonhava. Então, assim, imagina, e aí eu te pergunto, imagina se eu tivesse ouvido o que o ladrão de sonho tinha me contado. E é isso que eu quero que você reflita hoje, né? Hoje, no primeiro dia do ano, que ao longo de 2023 você vai encontrar ladrões de sonhos. E muitas vezes essas pessoas elas falam com você com o objetivo de te proteger, né? De evitar que você se frustre. Então tenha clareza do que você quer. Você precisa ter clareza, você precisa ter isso muito enraizado. E naquele momento eu tinha clareza do que eu queria. E eu não me deixei levar. Imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse sentado e tivesse ouvido aquele ladrão de sonho. E aí anota, de você terminar aqui, anota quem são as pessoas que talvez já te tentou plantar essa mensagem em você, de dizer você não pode, você não consegue, ou desiste. Isso não é para você, menino. Você não é capaz. Ou, às vezes, essas pessoas elas não falam palavras fortes assim. Às vezes vem através de palavras doces, de poucas palavras, e que às vezes você acaba comprando a ideia. Então, convido a você a ter força, a abrir seus olhos, colocar aquela viseira. Quem já foi numa roça, acho que vai entender. Aquela viseira que você coloca aqui, tem animais, acho que é o jumento que usa aquela viseira, que você coloca aqui, ó, que não permite olhar para os lados. Se você quer construir um 2023 sensacional, foco. Coloca ali a sua visão, de onde você quer chegar. Sabe por quê? Quando a gente acaba essa live aqui, você vai estar com energia alta. Você vai dormir amanhã, quando você acordar, você pode já estar com energia baixa e encontrar um ladrão de sonho desse pelo caminho. Então, escreve, então anota, coloca isso no seu coração para você visitar, para você ver, para você ter clareza onde você quer chegar. E aí eu fiz a minha universidade, né, a minha faculdade. Ao longo da faculdade, eu descobri a cirurgia bucomaxilofacial, e foi até interessante quando eu descobri a cirurgia bucomaxilofacial, que foi através de um grande cirurgião que o Brasil teve, chamado Dr. Carlos, né? Quem conheceu o Dr. Carlos, infelizmente o Dr. Carlos se foi foi uma das vítimas do Covid, e Dr. Carlos Elias. E foi interessante, quando ele fez uma apresentação e ele mostrou lá um tipo de um acesso, que a gente chama de acesso bicoronal. E eu, do fundo da sala, dando ainda os primeiros passos, eu lembro como hoje, quando eu disse o seguinte: eu vou fazer aquilo ali. Eu não conhecia a cirurgia bucomaxilofacial, mas eu já tinha o quê? O primeiro contato. E ali eu determinei que eu seria cirurgião bucomaxilofacial. Então, para mim, foi uma virada de chave, porque a partir daquele momento eu comecei a ter contato com outros cirurgiões, a buscar mais sobre a área, porque até então eu não conhecia, fui estudar um pouquinho mais. Já no quarto semestre, eu já andava no ambiente hospitalar, eu já ia assistir algumas cirurgias. E ao longo dessa jornada, uma coisa que é muito interessante, a gente encontra ladrões de sonhos e a gente encontra também pessoas que vão estender a mão. Pessoas que vai pegar na sua mão e vai te ajudar e vai te mostrar assim, ó, vem para cá, menino, vem para cá, menina. Esse é o caminho. Esse caminho eu vou te mostrar aqui. E aí você vai encontrar pessoas que muitas vezes vão ser professores, mentores. E quando eu falo professor, não é o professor da faculdade, são pessoas que vão ali contribuir de alguma forma
com a sua trajetória. Eu sou muito grato a Deus que, ao longo da minha história, eu encontrei muitas pessoas. Encontrei muitas pessoas que ajudaram, pegaram na mão, me mostraram qual o caminho. E entenda, quando eu falo ajudar, essas pessoas elas não fizeram nada por mim. Elas apenas contribuíram, elas transbordaram o que elas tinham no coração delas. Então foi uma contribuição. Cabia a mim receber e usar, e agir por onde, ou apenas deixar entrar por um ouvido e sair por outro. Então, assim, no seu caminho, na sua trajetória, também é assim. Você vai encontrar, eu tenho certeza, coloca aí no chat se você é grato por alguma pessoa. Se alguma pessoa já contribuiu de alguma forma na sua trajetória. Se eu fosse enumerar, eu prefiro nem dar nomes. Eu tenho elas no meu coração, mas nem vou colocar aqui, porque se eu fosse enumerar, a gente passaria alguns minutos enumerando. Sou grato a muitas pessoas. Essas pessoas, elas me ajudaram demais. Elas contribuíram para o Luciano que eu sou hoje. Elas contribuíram de alguma forma com a minha trajetória. Só que cabia quem? A mim mexer as perninhas. Cabia a mim ir buscar, cabia a mim lutar, cabia a mim me dedicar. Então, isso é interessante. Que você, mais uma vez, a gente volta na autorresponsabilidade. Cabe a você fazer a sua parte. De nada adianta você encontrar essas pessoas e você não se esmerar. De nada adianta você encontrar essas pessoas e você começar, e isso é muito comum, a achar que o outro é que tem que fazer por você. Então, assim, tem muitos alunos que me acompanham, né? E muitas vezes o aluno fala o seguinte: Luciano, quando for ter cirurgia, você me liga. E eu gosto de ser claro, franco e transparente. Eu falo: deixa eu te falar. Tem muitos alunos que querem me acompanhar e eu não vou te ligar, não. Porque o interesse é do aluno, o interesse não é meu. O interesse é dele. E é aí que a gente pesa quem realmente quer e quem realmente diz que quer. Há uma diferença tremenda com as pessoas que dizem que querem e as pessoas que realmente querem, pessoas que realmente fazem por onde. Então, assim, eu gosto de ter essa conversa franca, porque acho que a transparência e a verdade é a mesma. Eu não vou dizer assim, eu vou te ligar. Eu não vou. Eu tenho minha vida para tocar, eu tenho minha agenda de cirurgias, eu tenho os pacientes para atender, eu não vou lhe ligar. É você que precisa, professor, Luciano, que dia vai ter cirurgia? Que dia eu posso ir? Qual vai ser o tipo de cirurgia? Deixa eu estudar. Porque a minha formação ela já vem acontecendo. É a formação do aluno que está para acontecer. E isso é muito interessante, porque eu também já fui aluno, aliás, eu sou aluno, mas eu já fui aluno acadêmico lá da graduação, e o interesse era quem? Era meu. Se dissesse que tinha cirurgia às 11 horas, às 10, 10h30 eu estava lá, eu era o primeiro a chegar. Eu ia buscar, eu ia estudar, eu ia me esmerar, eu ia saber mais, eu ia tirar as dúvidas, porque é a minha formação que estava acontecendo. Isso é só um exemplo, quando a gente encontra pessoas no nosso caminho, e essas pessoas, elas buscam apenas serem alimentadas, né? Elas não buscam por onde fazer para elas terem ali o benefício, que nesse caso foi a questão do aluno. E sempre foi muito assim, sempre foi uma história de muita luta, sempre foi uma história de muita perseverança, e eu sempre tive no meu coração a presença de Deus, né? Assim, eu acredito que nada nesse mundo acontece por acaso. Se você tiver em movimento, a oportunidade ela vai aparecer, e se você já estiver ali no momento certo, na hora certa, esteja sempre preparado, esteja em constante movimento, e aí o bloquinho, a folha da sua história, ela vai sendo escrita a cada acontecimento. Hoje eu vejo que algumas coisas aconteceram, tanto ruins como boas, e que foram extremamente essenciais. Lembra da história da diretora que eu contei lá? Hoje eu sou muito grato a Deus porque aquilo aconteceu. Sabe por quê? Porque me tornou mais forte, me tornou mais resiliente.
E a gente observa hoje pessoas que, se você falar um pouquinho forte, a pessoa já está chorando, ela já está se despedaçando, porque pessoas de tempos fáceis e pessoas, eu diria assim, pessoas que não têm mais aquela resiliência emocional. Ela não tem, a pele está muito fina, ela não aguenta mais pressão. Então, ao longo da minha história de vida, foi muita pressão. Foi muita pressão. E eu entendo que isso me tornou o quê? Mais forte. Então, não esquece de colocar quem foram os ladrões de sonhos que você encontrou no caminho, quais foram os desafios que te tornaram mais forte e quem foram as pessoas que você é grata e que facilitaram e que te ajudaram ou que contribuíram na sua jornada. Então, isso é muito importante. A gente voltar um pouquinho no tempo e dar uma relembrada. Antes de eu continuar aqui, deixa eu só dar um alô. Clécia, Pamela, Apodi, Danilo, que legal vocês por aqui. Joilson, Dora, travou. Dora, Linda Flor, Nileide, Miss Santos, sejam todos bem-vindos. Flávia Macedo, presente aqui. Doutora Agal, Rosana, sejam todos bem-vindos. Então, assim, aí fiz a minha formação em cirurgia bucomaxilofacial, foram 3 anos de residência, aí veio um outro desafio. Eu desejava aprender mais sobre cirurgia ortognática e sobre cirurgia da TM. Então, terminei a residência, já era casado, já tinha o meu primeiro filho, o Henrique. Então, assim, quem já fez residência entende que as contas, a bolsa de um residente, não dá para sustentar uma família como deve ser. E eu e a esposa lutando, trabalhando, para a gente ali criar o nosso primeiro filho, né, que é o nosso presente de Deus. Mas isso daí já era um desafio que me ajudava a dar sempre mais, a trabalhar, a buscar. E aí eu precisei ir a São Paulo por 2 anos. Então, eu ia a São Paulo, Flávia ficava com um bebê pequeno, recém-nascido, eu precisava ter custo e com avião, era todo mês indo a São Paulo, hospedagem, alimentação, o curso. Então, assim, era algo que a gente sonhava, que a gente almejava, mas que era necessário e eu entendia que eu estava preparando algo melhor. Então, foram 2 anos. E eu lembro que em uma dessas viagens, uma turbulência que a gente pegou que, meu Deus, eu lembro que foi uma das piores turbulências que eu já peguei na minha vida. A gente ia pousar em Campinas e nesse dia Campinas fechou de chuva. Tanto é que o piloto falou o seguinte: olha, a gente vai precisar ir para o Rio de Janeiro. Imagine, a gente ia para Campinas e de repente ia mudar a rota para o Rio de Janeiro. Então, assim, foram dias de aperto, foram desafiadores. Aí chegava em Campinas, ainda pegava quase 3 horas de carro até o interior, Araraquara. Então, esse é um pouquinho da nossa história, né? Feita de desafios, feita de glória, feita de vitórias. Então, nunca foi assim fácil, aquele traçado perfeito. Só que eu entendi o quê? Que eu tinha uma clareza de onde eu queria chegar, de onde eu ia chegar. E nesse caminho, nesse local que eu almejava chegar, ao longo disso eu ia ajudar muitas pessoas. Então, hoje eu sou muito feliz pelo que eu faço, por contribuir, por transformar a vida das pessoas. Então, assim, quando eu vejo cada vídeo, depois você dá uma conferida lá no nosso feed, a gente tem história de nossos pacientes. E aí eu vejo, valeu a pena. Valeu a pena, como a gente fez agora, sair do Brasil e ir para a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, para avançar, para se capacitar, para melhorar, para trazer o que há do primeiro mundo para o Brasil, para os nossos pacientes de Feira de Santana e Alagoinhas. E agora, não sei se você olhou, depois dá uma conferida lá, tem uma novidade maravilhosa para você. Você, paciente de Salvador, a gente recebia todas as semanas pergunta: Luciano atende em Salvador? Onde que atende em Salvador? Quando vai atender em Salvador? E eu achava isso algo meio distante diante da minha agenda e da minha rotina. E eu senti no meu coração, eu disse, não,
eu preciso abrir uma agenda em Salvador para atender essas pessoas que estão buscando, que acreditam no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, para a gente poder contribuir. Então, assim, em primeira mão, Salvador agora também vai ter oportunidade, pacientes que desejam ser atendidos, que sofrem com transtorno das ATMs, que precisam de cirurgia ortognática, também em Salvador, depois dá uma conferida lá no nosso feed. Então, tudo que a gente faz, gente, enquanto profissional, toda essa história de resiliência, de aprendizado, é por um bem maior, contribuir na vida das pessoas. Quando a gente faz um curso, eu não faço um curso para eu ter um certificado e guardar aquele conhecimento para mim. Não. Eu tenho uma mensagem e eu preciso levar essa mensagem para os nossos pacientes, que são pessoas que sofrem, são pessoas que precisam mastigar melhor, precisam respirar melhor, precisam dormir melhor e que nos buscam. E eu, enquanto profissional comprometido em entregar os melhores resultados, entregar o que há de mais avançado, eu recebo essa missão como um desafio, que eu preciso ajudar a contribuir e melhorar a vida daqueles pacientes. E isso deixa muito feliz quando a gente volta para casa à noite e a gente entende quantas pessoas ao longo do dia a gente conseguiu ajudar. Então, se você que está aqui, se você que é professor, você que trabalha com Uber, se você é garçom, se você é advogado, se você é contador, pessoa das mais variadas profissões, entenda, o que você aprende, o que você faz, não é para você. É para o outro. É para contribuir positivamente na vida do outro. No caso, eu falo de mim porque é o que eu tenho poder de falar. Eu não posso falar sobre a profissão de Priscila, que inclusive é uma profissional incrível. Eu não posso falar sobre a profissão de Nívia. Eu posso até falar sobre a profissão de Flávia, mas que é minha esposa. Mas quem pode falar sobre si é você, do seu compromisso, do quanto que você entrega, do quanto que você consegue contribuir na vida das pessoas. A doutora Fabiana Menezes, que está aqui, que é advogada, que faz um trabalho sensacional. Então, assim, ela sabe o quanto ela consegue contribuir na vida dos clientes dela. Entenda, o que você faz, todo caminho de desafio, todo caminho de dificuldade, não é para você, é para as outras pessoas, é para contribuir com a sociedade. E hoje eu olho para trás e eu vejo assim, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, porque eu sei que vale a pena. Quantas pessoas a gente ajudou a melhorar de vida, a melhorar a qualidade de vida, a dormir melhor. Outro dia eu recebi um depoimento, poxa, eu não sabia que era tão bom poder respirar pelo nariz, porque o paciente ele passava a vida toda respirando pela boca. O paciente dormia, ele tinha ronco, ele passava o dia com indisposição, e o paciente fez cirurgia ortognática, ele fala, hoje eu estou correndo quase maratona. Então, é coisa que a gente às vezes não consegue compartilhar por aqui. Mas, enquanto profissional, ratifica. A minha função está sendo cumprida, de levar a mensagem, de operar face, de transformar vidas, de melhorar a vida das pessoas. E aí eu olho para trás, valeu a pena cada desafio. Valeu a pena cada noite de sono. Valeu a pena os nãos que eu tomei. Valeu a pena. Então, se você está aqui, ó, entenda, talvez hoje você está passando por algum desafio de vida. Talvez hoje você tenha colocado lá suas metas para 2023 e você está com seu coração assim, sentindo que é algo muito distante. Deixa eu te falar a verdade. Eu gosto de trabalhar muito com franqueza, verdade e transparência. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser desafiador, mas vai valer a pena. Quando você olhar para trás, você vai entender assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena ter feito um curso A, valeu a pena me ausentar das atividades de diversão por um tempo, valeu a pena estudar para uma prova, não sei qual a aprovação que você está precisando, valeu a pena
chegar mais tarde, valeu a pena se ausentar de algumas reuniões familiares. Tem um momento na vida que a gente precisa fazer escolhas. E quantas escolhas eu tive que fazer ao longo dessa trajetória? Quantas vezes, em época de Natal, eu estava de plantão no hospital? Quantos aniversários? A família estava reunida e, de repente, eu falava, olha, eu preciso ir porque eu vou pegar o plantão agora à noite. Valeu a pena. Esse é o sentimento que você tem que ter, que vale a pena cada minuto. E entenda, a história da vida, ele não é um livro de comédia, não é um livro escrito por uma Cinderela, não é. É um livro de desafio, é um livro que exige de você, enquanto protagonista, suor. Muitas vezes vai cair muita lágrima. Eu derramei algumas lágrimas. Eu paguei algumas boas noites de sono, mas vale a pena. Entenda isso, que vale a pena. Olá, Cíntia. Então, assim, tá fazendo sentido? Escreve aqui embaixo se o que a gente está comunicando aqui está fazendo sentido. E entenda aquilo que a gente falou também. Muitas vezes, você vai ter ali, você vai olhar para o lado e você vai escolher A, B ou C, uma pessoa que você admira muito, e você vai querer ter a vida daquela pessoa. Entenda, aquela pessoa, para ela chegar até aquela vida, ela pagou o preço dela. Você vai ter um caminho, às vezes, diferente, vai chegar no mesmo resultado, e entenda que cada pessoa ela é única. Algumas coisas a gente aprende, algumas coisas a gente copia, algumas coisas a gente modela. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo desses 7 dias sobre essa questão da modelagem, né? Mas entenda que é única. Então, assim, deseje ser você. Seu concorrente é você de ontem. Quem é o concorrente de Luciano? O Luciano de ontem. Hoje eu busco ser melhor do que eu fui ontem. Então é um processo, é uma preparação. Não é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não é. Isso aí é uma mentira que te contaram. Você é uma pessoa em processo que você pode mudar. E essa mudança só depende de você. Tá certo? Amanhã, hoje já está chegando ao fim. Amanhã a gente vai se reunir aqui às 21h12 Amanhã eu falo um pouquinho por que 12 minutos, né? Por que o 12? Antes de eu começar aqui a live, meu filho perguntou, papai, por que 21h12? E aí eu expliquei para ele, amanhã me lembrem para eu contar para vocês por que o número 12. Olá, Bruna, que legal ter você por aqui, né? Então, assim, desejo que vocês tenham uma noite maravilhosa, que Deus abençoe a todos. Se você quiser compartilhar, faz um print da tela, e se você quiser ajudar outras pessoas, compartilha colocando algo que eu compartilhei aqui e que fez sentido, né? E antes de dormir, lembra dessa frase